Tem coisa que só quem trabalha antes do sol nascer já viu. E preferia não ter visto. Eu monto minha barraca de pastel todo dia por volta de 5 da manhã, na mesma avenida larga, meio apagada, com um ponto de ônibus sem cobertura na frente e um posto de gasolina mais pra frente. Já é meu canto há mais de 20 anos. Já vi de tudo aqui. Mas teve um negócio que aconteceu ano passado e que até hoje eu fico tentando não lembrar. Naquela semana, estava chovendo fraco de madrugada. Não era tempestade, só aquela garoa chata que molha tudo sem fazer barulho. Eu cheguei, como sempre, com minha caminhonetinha. Montei a lona, liguei o botijão, organizei os ingredientes. Os mesmos passos, todo santo dia. E tinha uma coisa que me fazia companhia nesse horário: os cachorros de rua. Uns 3 que sempre vinham farejar, esperar uma sobra, deitar perto da roda do carrinho. Eles eram o sinal de que tudo estava certo. Quando eles apareciam, eu já sabia que o dia ia correr normal. Só que nesse dia, eles não vieram. Pensei que tinham achado comida em outro lugar ou que estavam se escondendo da chuva. Continuei meu ritual, mas com aquele incômodo. É igual quando você entra em casa e sente que alguém mexeu em alguma coisa, mesmo que esteja tudo no lugar. E então eu ouvi os passos. Não eram passos decididos, nem correndo. Era como se alguém arrastasse os pés. Um som leve, molhado, vindo lá do fundo da rua. Olhei para o lado, mas não vi nada. Tinha neblina naquele dia, o que é raro por aqui, mas tinha. E as luzes do poste piscando como sempre, uma ou outra apagada. Fiquei parado, com a espátula na mão, prestando atenção. O som parou. Uns 10 minutos depois, vi a mulher pela primeira vez. Ela estava do outro lado da avenida, encostada no ponto de ônibus. Roupa amarela, uma blusa larga, comprida, molhada no final. Ela parecia estar olhando para o chão. Não fez menção de atravessar, nem acenou. Só ficou lá. Eu pensei que fosse alguma moradora de rua, alguma mulher em situação difícil. Já vi muita gente assim passar por aqui, mas tinha algo estranho. Nem sei dizer o quê, só que era diferente. A postura, talvez, o jeito como ela estava parada, imóvel, no meio daquela chuva fina. Os carros começaram a passar, pouca coisa, ônibus de linha, gente indo para a fábrica. E ela continuava lá, parada. Quando olhei de novo, tinha sumido. No segundo dia, ela apareceu de novo. Mesmo lugar, mesmo horário. Roupa amarela de novo. Mas dessa vez, ela estava um pouco mais perto. E teve um detalhe que me deixou gelado. Um dos cachorros que sumiram na véspera apareceu, mas ficou distante, em pé, olhando para ela. Não foi até ela, nem veio até mim. Só olhou. E então, deu um gemido baixo e se afastou, como se tivesse sido espantado por alguma coisa que eu não conseguia ver. Nesse segundo dia, eu quase fui falar com ela. Fui até a beirada da calçada, chamei. Mas ela não reagiu, nem mexeu a cabeça, nem virou o rosto. Só ficou parada. Fiquei olhando por uns 30 segundos e fui tomado por um medo que não fazia sentido. Voltei para trás da barraca e puxei a lona. Fiquei lá dentro, tentando me ocupar com o que fosse. E de repente, silêncio. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá, nem o cachorro. E foi aí que eu comecei a pensar, se ela voltar no terceiro dia, eu preciso entender o que está acontecendo. No terceiro dia, eu juro que já acordei diferente. Com uma sensação ruim, como se tivesse uma pedra no estômago. Cheguei meio sem vontade, mas fui. O trabalho é o que mantém minha casa em pé. E talvez fosse só coisa da minha cabeça. Fui repetindo isso o caminho inteiro. Chovia de novo aquela garoa besta. E de novo, nenhum cachorro. Eu montei a barraca devagar. Liguei o gás, preparei o óleo, mas ficava olhando para os lados o tempo inteiro. Até a espátula me escapou da mão 1 hora, de tão distraído que eu estava. Não demorou muito. Antes mesmo das 5h20, eu senti de novo aquela presença. E dessa vez, ela não estava do outro lado da rua.
Ela estava do meu lado da calçada, a uns 8 metros da barraca. Roupa amarela, comprida. Só que agora dava para ver mais. Os pés descalços, escuros de sujeira. As mãos imóveis ao lado do corpo. E o mais estranho, o corpo dela não parecia molhado. O chão estava úmido, brilhando com os reflexos dos faróis distantes. Mas a blusa dela estava seca. Fiquei imóvel. E o que me travou não foi nem isso. Foi o olhar, porque naquele dia eu vi direito. E o olhar dela não estava olhando para mim, nem para o chão, nem para nada. Estava virado para dentro. Os olhos dela eram totalmente brancos, opacos, como se tivesse só as órbitas, sem íris, sem pupila. Não era cega, não era catarata, era outra coisa. Aquilo não era normal. Foi como se o meu corpo inteiro tivesse gelado, mas ao mesmo tempo suando. Voltei para trás da lona devagar, segurando a respiração. Peguei o celular no bolso e liguei o áudio. Liguei para o Arnaldo, um amigo meu que também vende comida numa praça mais acima. Deixei gravando enquanto falava com ele no WhatsApp. Falei baixinho. Tem uma mulher aqui. De novo, a da roupa amarela. Tá parada me olhando. Ou sei lá, cara, os olhos dela. E foi nesse momento que eu ouvi um barulho do lado de fora da lona, bem atrás de onde eu estava. Era uma respiração. Não era vento. Não era animal, era uma respiração pesada, humana, lenta, como de alguém encostado na lona, atrás de mim. Minha mão tremia segurando o celular. O óleo começou a chiar na panela e aquilo me fez pular. Esperei 1 minuto inteiro, sem fazer barulho, só ouvindo. Quando achei que não tinha mais como segurar, eu fui até a lateral da lona, puxei com tudo e saí. Não tinha ninguém. Nenhum sinal dela, nenhuma marca de pé no chão molhado, nenhuma pegada, nenhum som, nem sombra, nem respiração. A rua estava completamente vazia. Só o vapor saindo da panela de pastel e um poste piscando do outro lado. Peguei o celular tremendo, abri o áudio e estava lá. A respiração, clara. Como se alguém tivesse colado no microfone. Naquela manhã, fechei tudo sem fritar um pastel sequer. E não voltei mais para aquele ponto. Mudei para uma praça do outro lado da cidade. Lugar mais movimentado, com escola, padaria, barulho. Lugar com gente. E ainda assim, de vez em quando chego mais cedo, quando a rua está vazia, quando o céu ainda está escuro, eu escuto passos, longe, arrastando, e juro que me vem aquele mesmo arrepio nas costas. Às vezes, eu fico me perguntando se falhei como pessoa. Se era alguém pedindo ajuda, se eu deveria ter feito algo. Mas aí, lembro dos olhos dela e penso, será que era mesmo uma pessoa? Depois disso, eu troquei de ponto. Mas toda vez que escuto passos atrás da lona, eu lembro daquele olhar. Se alguém me contasse isso, eu duvidava. Mas fui eu que ouvi e vi durante 3 dias seguidos. Trabalho com pipoca desde antes do meu filho mais velho nascer. Já passei por todo tipo de canto, mas tem uns lugares que a gente acaba ficando, porque parece que dá sorte, sabe? Esse ponto em frente à pracinha foi onde a coisa virou. Ali tem escola, tem igreja, tem criança, tem gente voltando do trabalho, e meu carrinho virou parte da paisagem. Eu já conheço todos os barulhos da rua. A buzina do carro do seu Walter, que passa sempre buzinando para mim, o latido do cachorro que mora na casa da esquina, o barulho da tampa de alumínio do botijão batendo quando acaba o gás. Mas num fim de tarde, mais ou menos umas 5h30, eu ouvi um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Um estalo seco, vindo debaixo do carrinho. Não era madeira estalando, não era pneu rangendo. Era outro tipo de barulho. Parecia aquele som que a gente faz estalando os dedos, mas com mais pressão. Como se tivesse vindo de dentro do concreto. Na hora, olhei para trás, achando que alguém tinha chutado o meio-fio ou arrastado uma pedra, mas não tinha ninguém perto.
A praça estava mais vazia que o normal, já meio escurecendo. Achei que era impressão. No dia seguinte, mesmo horário, lá veio o estalo de novo, igualzinho. Do mesmo ponto, como se tivesse marcado o chão com alguma coisa invisível. Aí comecei a prestar mais atenção. Me agachei, bati o pé no cimento, mexi no carrinho, pensei em tudo que podia ser. Até cogitei que podia ser algum cano rachado, vazando pressão. Falei disso com um rapaz que mora ali perto. Ele só deu risada e disse que eu estava ficando cismado. Mas eu sei o que eu ouvi. No terceiro dia eu já estava esperando. Queria confirmar se era coincidência. O tempo fechou, deu uma garoa leve. Mesmo assim fui. Liguei o botijão, ajeitei os saquinhos, comecei a estourar a pipoca. Quando deu o horário, senti como se tivesse uma tensão no ar. E o estalo veio, mais forte. Mas dessa vez não foi só o estalo. Veio junto um sussurro. Você tá em cima. Eu paralisei. Foi atrás de mim. Mas não tinha ninguém. A sensação foi de levar uma bronca. Sabe quando alguém te acusa de algo que você nem sabe o que é? Empurrei o carrinho para o lado, uns 2 metros. Mas fiquei ali, assustado, olhando para a calçada. E o estalo veio de novo. Exatamente de onde estava antes. No fim da noite fui embora mais cedo. Nem fechei o caixa direito. Dormi mal, sonhei com estalos. Acordei com o barulho da tampa do botijão, mesmo ele estando cheio. Minha cabeça estava cheia. Pensei em não voltar no dia seguinte, mas a grana já estava curta. No dia anterior eu tinha vendido pouco, e para quem vive de trocado, um dia fraco já vira motivo de preocupação. Voltei, mas antes de abrir o carrinho, fiquei parado olhando para o chão. Era só uma calçada, uma linha de meio fio, uma praça qualquer. Quantas crianças já sentaram ali? Quantos pés já pisaram? Voltei com o carrinho para o lugar de sempre, meio na teimosia. Quando o relógio passou das 5:30, não foi só um estalo. Foi um estalo alto, seco, forte, e a voz veio de novo, mais clara, mais direta. Não era mais sussurro. Vai ficar aí mesmo? Eu não pensei. Só empurrei o carrinho com tanta força que a roda da frente bateu na guia da calçada e empenou. O milho quente caiu de lado. Um saco de açúcar estourou. Olhei em volta. Ninguém. Mas eu juro por tudo que tenho, que senti o chão vibrar debaixo do meu pé, como se tivesse alguma coisa batendo. Por baixo, abaixei a cabeça, peguei minhas coisas com pressa e fui embora daquele jeito que a gente vai quando não quer olhar para trás. Naquela noite, cheguei em casa com as mãos tremendo. Minha esposa ainda perguntou se eu tinha queimado o dedo porque eu nem quis jantar. Mas eu não soube explicar. Como é que se conta para alguém que você escutou uma coisa que talvez nem estivesse lá? Tentei dormir, não consegui. Toda hora eu lembrava da voz. Não foi uma voz de susto, foi uma voz de cobrança, de alguém que queria o lugar de volta. No dia seguinte fui para outra praça, mais longe, em frente a uma padaria grande que sempre tem movimento. As vendas foram um fracasso. Gente diferente, ninguém conhecia meu carrinho, ninguém dava bom dia. Era como se eu tivesse começado tudo de novo, só que velho demais para isso. Voltei no outro dia, mais fracasso. Fiquei ali parado com o milho esfriando, os grãos estourando fora de hora, o cheiro sumindo antes de atrair alguém. Comecei a pensar que talvez tivesse sido só coisa da minha cabeça. Pressão, estresse, idade. Talvez uma alucinação auditiva, como dizem. Talvez o próprio carrinho estivesse com alguma peça solta. No terceiro dia fora da praça, entrei no aplicativo do banco e vi o saldo. Não dava. Eu precisava voltar, mesmo que fosse só por mais um dia. Voltei. Cheguei mais cedo, umas 4 da tarde. Olhei para a calçada como quem volta a um lugar onde foi mal recebido. Mas ela estava ali, igualzinha. O mesmo banco de cimento rachado, as folhas secas soprando perto da guia. Empurrei o carrinho até o mesmo ponto. O ponto exato. E esperei. Nada. Deu 5 horas. Nada. 5:20. Nada. 5:30. Silêncio.
A pipoca estourou direitinho, o óleo fervia como sempre, o cheiro invadiu a praça. Teve até criança vindo com moeda na mão antes de eu terminar de montar. No fundo, uma parte minha se sentia aliviada. Outra parte achava estranho demais o barulho ter parado justo agora. Durante as semanas seguintes, tudo ficou calmo. O estalo nunca mais apareceu, nem a voz. Eu comecei a achar que aquilo foi só um surto, um momento, um alerta do corpo. Talvez espiritual, talvez mental. Nunca vou saber. Mas aí veio o dia da mulher ajoelhada. Era uma tarde de sábado, pouco depois da missa das 5. Eu estava servindo 2 meninos que sempre compram pipoca depois da catequese, quando vi ela vindo pelo canto da praça, sozinha. Cabelo preso, roupa escura. Passou direto por mim e se ajoelhou na calçada, bem ali, bem onde o carrinho tinha ficado todos os dias. Eu vi que ela tremia. Não era reza, era choro. No começo pensei que ela estivesse passando mal. Mas aí ela passou a mão na guia, como se estivesse procurando alguma coisa no cimento. Eu não falei nada, só fiquei olhando. Um silêncio estranho desceu ali, como se a praça tivesse parado de respirar por um instante. A mulher encostou a testa no meio-fio e falou, chorando, mas com a voz muito clara. É aqui, foi aqui que enterraram. Ela repetiu, é aqui. Depois se levantou, enxugou o rosto e foi embora andando devagar, como quem já sabia para onde estava indo. Fiquei sem reação, sem saber o que fazer com aquilo. Olhei para o chão. Nada além da velha linha de concreto separando a rua da calçada. Nenhuma marca, nenhuma explicação. Mas por dentro, alguma coisa virou. Desde então, não ouvi mais nada. Mas eu nunca mais deixei o carrinho naquele ponto exato. Fico sempre um pouco para o lado. Uns 2 passos. Ninguém nota, mas eu sei, é o suficiente. Se um dia você abrir uma caixa de isopor e escutar uma voz lá dentro, fecha e vai embora, antes que ela continue. Durante quase 8 anos da minha vida, eu empurrei aquele carrinho branco no sol, vendendo picolé. Comecei porque era o que tinha, né? Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, eu tinha acabado de ser mandado embora. E foi um vizinho que arrumou essa vaga para mim numa fábrica pequena de sorvetes caseiros. Me deram a caixa de isopor, a rota do dia e falaram quanto eu ganhava em cada venda. O resto era comigo. Todo dia eu passava pelo mesmo trecho, um pedaço do calçadão que fica entre a feira e a linha do trem desativada. Era um lugar movimentado, mas não demais. Gente voltando da escola, senhorinha fazendo compra, vendedor gritando preço de legume, bêbado dormindo em banco. Essas cenas que fazem a cidade parecer viva. Eu achava tranquilo. Era rotina. Era trabalho honesto. Eu acordava cedo, pegava os sabores do dia e ia pro ponto. Só que teve uma manhã, que me fez largar tudo. Nesse dia, eu tinha saído mais cedo da fábrica. Chegaram uns sabores novos, abacaxi com hortelã, goiaba, essas novidades, e eu queria pegar um bom lugar na sombra antes da concorrência. Só que os melhores lugares já estavam marcados. Tinha que respeitar. Quem chega primeiro escolhe, e ali ninguém briga por ponto. Fui empurrando meu carrinho até perto da escadaria de concreto que dá acesso à linha do trem. O fluxo era menor ali, mas de vez em quando saía umas vendas boas com quem queria fugir do tumulto da feira. Parecia mais um dia comum. Abri a tampa da caixa, ajeitei os picolés que já estavam começando a suar no isopor e comecei meu chamado, meio no automático. Olha o picolé! De morango, chocolate, uva, abacaxi com hortelã. Na terceira vez que eu repeti o chamado, escutei um barulho seco vindo de dentro da caixa. Como se algum picolé tivesse soltado do gelo e batido no fundo. Achei que podia ter quebrado um deles. Abri a tampa de novo, devagar dessa vez. E aí eu escutei uma voz, baixinha, mas muito nítida. Me tira daqui. Congelou tudo em mim. Eu fechei a tampa na hora.
Não era barulho, não era eco. Era uma voz de criança e era dentro da caixa. Fiquei parado, suando mais do que o normal. A mão tremendo na alça do carrinho. Pensei, não, isso é cansaço, é o calor, é minha cabeça. Sabe quando você tenta se convencer de que está tudo bem? Foi isso. Respirei fundo, olhei de novo lá dentro. Tudo normal. Os picolés no lugar, o gelo meio derretido, nenhum aberto, nenhum mexido. Fiquei ali uns minutos tentando esquecer, e aí escutei de novo. A mesma voz, o mesmo tom calmo. Tá quente aqui, me tira, por favor. A vontade era correr, mas eu fiquei travado. Peguei minha garrafinha de água, joguei na nuca, caminhei até o ponto de ônibus só para estar perto de outras pessoas. Fiquei ali, como quem espera alguém. E foi ali mesmo que ouvi pela terceira vez. Ele me fechou aqui. Eu não quero mais brincar. Soltei o carrinho. Sério. Soltei mesmo, como se ele fosse explodir. Fui até o bebedouro, lavei o rosto, tentei agir como se não fosse nada. Como se não estivesse ficando doido. Quando voltei pro carrinho, tinha uma menina parada do lado. Sozinha. Baixinha, cabelo preso com um laço azul, roupa clarinha demais para estar sozinha naquele lugar. E ela me encarou como se já me conhecesse e disse: "Você ouviu, né? É sempre de manhã que ela fala. Você é o segundo." Eu perguntei: "Segundo o quê?" Ela respondeu com calma: "O segundo que escuta. O primeiro jogou a caixa no rio e saiu andando. Entrou numa viela ao lado da escadaria e sumiu. Eu fui embora cedo naquele dia. Disse na base que estava com dor de cabeça, que podia ser insolação. Ninguém perguntou muito. Só falaram para eu descansar, tomar bastante água. À noite, não consegui dormir. Fiquei lembrando daquela voz, repetindo as frases. E da menina. O jeito como ela apareceu do nada, falou comigo como se já soubesse, e depois sumiu, como se evaporasse. No outro dia, inventei desculpa. Falei que aquela rota estava muito quente, que a sombra ali era pouca, que talvez fosse melhor eu trocar com alguém. Me ouviram com cara de desinteresse. Um dos supervisores até riu e falou: "Ué, você é o único que gosta daquele ponto. Sempre diz que vende bem." Não quiseram trocar. Disseram que eu estava criando caso. Mandaram eu pegar o carrinho novo e seguir. Foi o que eu fiz. Carrinho novo, caixa nova. Mesmo peso, mesmo formato. Os sabores eram quase os mesmos, tirando o de abacaxi com hortelã que tinha acabado. Passei no mercadinho, comprei uma garrafinha de água e fui. Quando cheguei na escada da linha do trem, tive vontade de desviar, mas não desviei. Parei no mesmo lugar. Me convenci que era coisa da minha cabeça, que aquilo tinha sido um surto, sei lá, cansaço acumulado, medo besta. Mas assim que eu abri a tampa da caixa nova, meu coração afundou. O primeiro picolé, o de morango, estava com a ponta amassada, como se alguém tivesse mordido e deixado de volta. Mas eu sabia que ninguém ainda tinha tocado na caixa. Ela estava lacrada desde a fábrica. Eu mesmo tinha cortado o plástico. Fechei de novo, de leve, só encostei. Respirei fundo, olhei em volta. Gente passando, o dia começando, tudo normal. Mas não era. Passei o resto da manhã evitando olhar de novo. Só abria quando alguém pedia. E mesmo assim, com a mão gelada de nervoso. Nesse dia, a voz não apareceu. Nenhuma palavra, nenhum sussurro. Só o silêncio, mas um silêncio pesado. Como se a qualquer momento ela pudesse voltar. Passei a semana assim, indo todo dia, abrindo a tampa com cuidado. Nunca mais ouvi nada. Mas toda vez que eu parava naquele ponto da escada, sentia uma coisa na alça do carrinho. Um peso diferente. Como se tivesse alguém segurando por dentro. Leve, mas constante. Como uma mãozinha apoiada no fundo da caixa. Na sexta-feira, eu pensei em pedir demissão. Tava ficando doente de tanto pensar. Minha esposa começou a notar. Disse que eu estava estranho, distante. Mas como é que você explica uma coisa dessas? Como é que fala para alguém que está escutando voz de criança dentro de uma caixa de isopor? Foi no sábado que aconteceu a última coisa.
Era quase hora do almoço. O sol já estava alto. Um senhor parou na sombra do poste do meu lado, se abanando com um jornal velho. Me olhou, depois olhou para o carrinho. Falou assim, do nada: "Você que está vendendo aí agora?" Eu disse que sim. A voz dele era calma, arrastada. Parecia mais um desabafo do que uma conversa. Meu neto vendia nesse ponto, sabia? Uns 2 anos atrás. Mesma caixa, mesma escada. Guri bom, trabalhador. Mas depois de um tempo começou a dizer que escutava coisa, que a caixa falava com ele. A gente achou que era brincadeira ou surto, mas ele insistia. Disse que tentou se livrar da caixa, jogou no rio. Só que as vozes começaram a vir do freezer de casa, à noite, quando estava tudo desligado. Eu não sabia o que responder, só fiquei ouvindo. Um dia ele sumiu. Disseram que ele mesmo se jogou no rio. Ninguém viu. Só encontraram a sandália, a caixa boiando. Nunca mais mexeram ali. Ele terminou de falar e foi embora, como se aquilo fosse só um aviso que ele precisava dar. Eu fiquei parado, em silêncio, olhando para a escada. Na segunda-feira, eu devolvi o carrinho. Não pedi reembolso, nem rescisão. Só disse que ia sair. Troquei o isopor por uma mochila térmica. Comecei a fazer entrega de comida. Moto pequena, celular na mão, muito trânsito e pouca pausa. Pelo menos eu estava longe daquela caixa. Mas às vezes, quando o calor aperta, quando a cidade parece ferver e tudo ao redor fica meio embaçado, eu escuto, mesmo sem estar perto de nada, mesmo sem caixa, mesmo sem sombra, eu escuto. Me tira daqui. Meu nome é Miguel, tenho 54 anos, vendo churros há mais de 30, sempre no mesmo lugar, ali entre uma igreja e o Parque das Crianças. Muita gente me conhece. Eu sei os horários de cada freguês, sei qual a velhinha que gosta com doce de leite, qual o menino que só aceita se tiver granulado por cima. E sei que nunca faltou respeito ali, nunca. O ponto é bom. Tem sombra até o meio-dia e cheiro de paz depois da missa. Criança correndo, sinos tocando, os velhos conversando no banco de cimento. Tinha dia que parecia até cena de novela. Mas tudo começou a mudar numa terça-feira qualquer. Tava um calor dos diabos e eu já estava encerrando as coisas quando vi ela se aproximando. Uma mulher pálida, magra, roupa antiga, cabelo muito preto preso num coque torto. Não tinha expressão nenhuma no rosto, nada, nem raiva, nem alegria. Parecia cansada, mas com aquele cansaço que vem de dentro, sabe? Ela parou, olhou para a caixa dos churros e pediu um. Eu fiz na hora, como sempre. Enrolei no açúcar, passei o recheio. Quando fui cobrar, ela só disse, "Depois eu pago", e saiu andando. Eu até pensei em chamar, mas aqui a gente está acostumado a confiar, ainda mais em rosto conhecido. E por mais que eu jurasse que nunca tinha visto ela antes, parecia que sim. Tinha aquela cara de quem já passou 1000 vezes pela gente sem a gente notar. No fim do dia, quando fui fechar o carrinho, lá estava o churro, em cima da caixa de inox, intacto, só que com um cheiro estranho, um cheiro de queimado. Mas não era só de açúcar queimado, tinha um fundo azedo como perfume velho. Sabe quando mistura coisa doce com mofo? Na hora, achei que alguém tinha colocado ali de zoeira. Vai saber, né? A gente tá na rua, sempre tem um engraçadinho. No outro dia, juro que tentei esquecer. Abri no mesmo horário, limpei tudo como sempre. Mas quando deu umas 4 da tarde, vi ela de novo. Só que dessa vez, ela não chegou perto. Estava parada atrás da grade da igreja, me olhando, sem piscar. Eu continuei vendendo, tentando agir normal, mas senti um calafrio. De repente, percebi que estava faltando um churro. Não vendi, ninguém pegou, mas sumiu. Quando olhei de novo, lá estava ele, de novo, no mesmo lugar de antes, queimado, intacto, cheiro horrível.
A partir daí começou a se repetir. Todo dia, toda tarde, um churro a menos. E ele voltava, do mesmo jeito. Troquei o óleo, troquei o tacho, troquei a massa, mudei até o açúcar. Nada adiantava. Sempre voltava, queimado, molhado, como se tivesse passado por algum lugar, que não era daqui. Teve dia que eu me antecipei. Fiquei o tempo todo olhando. Não deixei ninguém se aproximar. E mesmo assim, o churro apareceu, sozinho. Foi aí que pensei, tão me sacaneando. Mas como? Eu checava tudo, trancava as coisas, ficava atento e ninguém mais tinha acesso. Decidi mudar de ponto. Fui vender 2 ruas para baixo, perto da saída da estação. Não deu outra. No terceiro dia, ela apareceu, mais longe entre os postes, me olhando. E o churro voltou, queimado. As crianças pararam de vir. Os velhos atravessavam a praça quando me viam. Um dos padres passou direto por mim sem nem acenar. E o pior, comecei a ouvir barulho de fritura, mesmo com o carrinho desligado, mesmo sem óleo. Era como se o som tivesse dentro da minha cabeça. Depois de um tempo, o cheiro passou a me seguir. Não importava onde eu fosse, loja de material, farmácia, até no banheiro de casa. Parecia que tinha sempre fritura no ar. E não era cheiro bom. Era aquele cheiro pesado, rançoso, como o óleo que passou do ponto e ninguém trocou. Comecei a ter náusea só de ouvir a palavra churro. Uma vizinha chegou a comentar que eu estava emagrecendo. Outra disse que me ouviu falando dormindo, que eu murmurava receita de massa, mas com uns ingredientes que ela nunca tinha ouvido na vida. Minhas mãos começaram a rachar. No começo, achei que era o sabão. Depois, pensei que era alergia ao calor do óleo. Mas não era só vermelhidão ou bolha, não. Era como se a pele fosse fritando devagar. As pontas dos meus dedos ficaram escuras, duras, meio descascadas, como casca de pastel estourado. Mesmo com luva, ardia. Mesmo sem trabalhar, doía. Teve uma noite que eu sonhei que tinha um olho dentro do óleo. Só um olho, aberto, mexendo. E quando eu fui pegar com a escumadeira, ele me olhou. Acordei com o cheiro mais forte que nunca. Eram 3h17 da manhã. Sempre esse horário. Tentei fazer de tudo. Até parei de trabalhar uns dias. Mas quando voltei, lá estava ele, o maldito churro, queimado. Sempre o mesmo cheiro, mesmo lugar. Ninguém via, ninguém colocava. Mas ele estava lá. Decidi tentar uma última coisa. Pensei, se esse churro vem queimado, então eu vou queimar ele de verdade. Fiz uma panela só para isso. Deixei o óleo ferver até quase sair fumaça. Joguei ele lá dentro. Nada. O churro boiou. Não afundou. Não borbulhou. Ficou girando devagar como se estivesse rindo de mim. Cru. Intacto. Aquilo me deu um nojo que eu nunca tinha sentido. Joguei ele fora. Mas no dia seguinte, ele estava no carrinho. De novo. Foi aí que cavei um buraco no quintal de casa. Enterrei. Fui fundo, com raiva, com medo, com tudo misturado. Enterrei o churro, joguei terra, pedra, joguei cal. Rezei. Nunca fui de rezar, mas eu rezei. E fui dormir. Quando acordei, estava no carrinho, em cima da grelha, queimado. Naquele dia, eu chorei. Não chorei como homem velho que já perdeu coisa na vida. Chorei igual menino, sozinho, de madrugada, com a mão ardendo e o coração batendo fora do compasso. Decidi parar de vez. Guardei o carrinho, lavei tudo, guardei os potes, vendi os ingredientes. Fiz o que dava, mas teve uma vez que eu quis tentar vender de novo, só para ver se tudo tinha passado. Era domingo, missa cheia. Criança voltando. Achei que ia ser um bom sinal. Foi a pior ideia. No fim do dia, quando fui olhar para o carrinho, vi um monte de churros queimados, empilhados, como se eu tivesse fritado sem perceber, como se tivesse feito tudo em transe. Tinha um que parecia uma mão,
com os dedos todos tortos, escurecidos. Outro tinha formato de rosto, mas não era qualquer rosto. Era como o de uma criança derretida. A última coisa que eu vi foi ela, a mulher, dentro da igreja. Mas a igreja estava fechada, os portões trancados, e ela estava lá, parada atrás do altar, olhando direto para mim. Apaguei. Quando acordei, estava em casa, deitado, sozinho. O carrinho limpo, intacto, sem sinal de nada, nem dos churros, nem da massa, nem da gordura. Mas o cheiro não foi embora. Até hoje, quando o sino da igreja toca, eu sinto. E não é memória. É presente, nunca mais vendi. E não sei se um dia vou conseguir olhar para um churro de novo. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que eu repito para mim toda vez que penso em voltar. Se você vender coisa doce demais, uma hora o amargo vem cobrar. E nem sempre aceita o troco. Meu pai vendeu raspadinha por quase 25 anos. Sempre com o mesmo carrinho vermelho, velho, todo cheio de adesivo que ele mesmo colava. Tinha do Chaves, do Goku, do América de Guadalajara, até uns desbotados de refrigerante que ninguém mais via por aí. Empurrava aquilo pelas ruas como quem carrega a própria história. Nos dias quentes, que eram quase todos, ali naquele bairro de chão rachado e muro baixo, ele virava ponto de encontro. Molecada correndo atrás, pedindo groselha, limão, tamarindo. E meu pai sabia o gosto de cada um. Anotava fiado de quem ele confiava. Sabia o horário de quem trabalhava de tarde, de quem saía da escola, de quem tinha alergia, de quem gostava do gelo mais fininho. Era um homem de rotina, rigoroso com isso, mesmo caminho, mesmo horário, mesmo caderninho azul no bolso da camisa. Com o tempo, o corpo já não aguentava como antes. Quando eu me mudei para outra cidade, ele ainda insistia em rodar o bairro todo. Mas nos últimos 2 anos, ele ia só depois da missa das 7. Ficava um tempinho na calçada da igreja. Vendia ali para quem saía com a roupa engomada e o coração aliviado. Foi numa dessas visitas minhas que ele me contou uma coisa que não me saiu mais da cabeça. A gente estava sentado na frente de casa, ele tomando café com pão e requeijão de copinho, quando do nada soltou: "Passei hoje pela rua da Dona Teresa. O Miguel estava lá, sentado no banquinho de sempre, pediu de uva com bastante leite por cima. A colher ficou parada na minha mão. Eu olhei bem para ele. Pai, o Miguel morreu no começo do ano. O senhor não soube?" Ele franziu a testa, meio que tentando voltar no tempo. Olhou para frente calado, depois só disse baixo: "Mas ele estava lá. Eu vi." Fiquei com aquilo martelando. Mais tarde, mexendo nas coisas dele, achei o caderninho de fiado em cima da cômoda. Página virada, letra do meu pai, firme como sempre. Miguel, uva, fiado, 22 de julho. Era a semana passada, o nome dele ali, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um domingo. Mostrei para minha mãe. Ela fez o sinal da cruz, mas não pareceu tão surpresa. Disse que podia ser um parente, alguém parecido, um primo distante. Só que não. Meu pai nunca errava um rosto. Muito menos o do Miguel, que tinha crescido ali, tomado banho de mangueira na frente de casa, ajudado meu pai a empurrar o carrinho nas subidas quando era moleque. No fim de semana seguinte, fui com ele até a igreja. Fiz questão de empurrar o carrinho por ele. Ele ficou só sentado com o paninho no colo. E quando deu 7h45, a rua já quase vazia, ele soltou de novo, do nada. O Miguel perguntou do meu joelho. Diz que lembra quando eu caí da escada do coreto, 2003, mês de março. Eu tinha esquecido disso. Nem eu lembrava mais, mas meu pai lembrou com riqueza de detalhes. Disse que o Miguel estava com a camisa azul do time do bairro, que tinha rido quando o gelo escorregou do copo, que lembrou até do dia em que os dois tomaram chuva vendendo picolé para arrecadar dinheiro para o time. Foi como se ele nunca tivesse morrido, Diego. Como se ele tivesse só me esperando voltar.
Na segunda-feira, eu fui até a casa da dona Teresa, a costureira, mãe do Miguel. A porta da frente estava aberta, com aquela cortina de plástico balançando devagar. O mesmo cheiro de linha, tecido guardado e café fraco no ar. Ela me reconheceu na hora. Diego, quanto tempo? Veio visitar o pai? Conversei um pouco, perguntei como ela estava e então falei que meu pai tinha reencontrado o Miguel. Usei essa palavra mesmo. Ela parou de mexer no pano que estava costurando. Ficou com o olhar preso por uns segundos. Aí soltou com calma. Foi mesmo? Ele voltou então. Ela não parecia assustada. Parecia aliviada. Como se fosse algo esperado. Ele gostava tanto do seu pai. Dizia que era o único que nunca deixava de cumprimentar ele, mesmo quando começou a andar daquele jeito, mesmo quando todo mundo se afastou. Que jeito? Ela hesitou, baixou os olhos, ajeitou os óculos e respondeu quase sussurrando. Esquisito, torto, como se estivesse desaprendendo a ser gente. Fiquei em silêncio. Tentei imaginar o que ela queria dizer com aquilo. Ela continuou. Teve um tempo que ele só queria ficar no banco da praça. Quase não falava, só pedia raspadinha. Dizia que a do seu pai era a única coisa boa que ainda existia. Depois disso, não consegui dizer muita coisa. Me despedi e saí com um peso estranho no peito, como se tivesse ouvido um segredo que não era para mim. Fiquei pensando, será que meu pai sabia? Será que ele sentia alguma coisa diferente naquele reencontro? No fim de semana seguinte, voltei lá. O sol já estava mais fraco quando cheguei. Meu pai estava sentado na cadeira de plástico, limpando a colher de metal com o mesmo pano velho de sempre. Sorriu quando me viu, mas parecia meio distante. Faz tempo que ele não aparece, disse, olhando para a rua. O Miguel? Ele assentiu com a cabeça. Mas às vezes, quando estou preparando o gelo, escuto palma lá fora. Saio para olhar, não tem ninguém. Mesmo assim, deixo uma pronta, de uva, com leite por cima. Deu um sorriso pequeno, como quem guarda lembrança no lugar da ausência. Eu olhei para o copo que ele tinha deixado sobre o carrinho. Era mesmo de uva, do jeitinho que ele descreveu. Tinha até o leite começando a escorrer pelas laterais, manchando o papel. Pai, o senhor tem certeza que era ele? Ele não respondeu. Só ficou olhando para o copo, como se estivesse esperando alguém aparecer a qualquer momento. Naquela noite, deitado no colchão fino do quarto em que cresci, fiquei ouvindo os sons do bairro. Os cachorros latindo longe, um carro passando devagar, os estalos do telhado, tudo tão familiar, mas com um peso novo, como se algo invisível tivesse voltado para terminar o que ficou em aberto. E no fundo, não parecia errado, não era susto, era outra coisa. Talvez algumas pessoas voltem sim, não por vingança, não para assustar ninguém, talvez só voltem por gratidão, ou porque ainda tem alguém que lembra.